noite a todos. Solicito ao vereador Osmar a leitura do texto bíblico. Salmo 62. Deus é poder e amor. Só em Deus a minha alma repousa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. A minha fortaleza, jamais serei abalado. Até quando vocês avançarão contra um homem, todos juntos para derrubá-lo, como se fosse parede inclinada ou muro que está para cair? Eles só pensam em me derrubar da minha posição e sentem prazer em mentir. Com a boca eles elogiam, mas por dentro amaldiçoam. Só em Deus a minha alma repousa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. A minha fortaleza, jamais serei abalado. De Deus depende a minha salvação e minha fama. Deus é o meu forte rochedo. Deus é o meu refúgio. Povo de Deus, confie nele em qualquer situação. Desaforme o coração na presença dele, porque Deus é o nosso refúgio. Somente um sopro são os homens comuns, e apenas mentira os homens importantes. Se subissem no prato da balança, juntos seriam menos que um sopro. Não confiem na opressão, nem se iludam com o roubo. Se a riqueza de vocês aumenta, não depositem nele o coração. Deus falou uma vez, e 2 vezes eu escutei. A Deus pertence o poder, e a ti, Senhor, pertence o amor, porque tu pagas a cada um conforme as suas obras. Amém. Por motivo de doença na família, o vereador Israel não fará presente na sessão do dia de hoje. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Santa Rosa do Sul, e havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos desta nova sessão ordinária, referente à 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Submeto a deliberação do plenário o teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestação contrária, submeto à votação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Lenoir, que efetue a leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Projeto de resolução número 170, de 22/4/2015. Que altera o artigo 162 e artigo 189 da resolução 10/1992 e da outras providências. Artigo 1º. O inciso 3º do artigo 162 passa a ter a seguinte redação. Artigo 162. Inciso 3º. No grande expediente, os vereadores inscritos também em lista própria pelo secretário usarão a palavra pelo prazo máximo de 15 minutos para tratar de qualquer assunto de interesse público. Artigo 2º. O inciso 5º do artigo 189 passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. 15 minutos para falar no grande expediente e para discutir projeto de lei, proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, prestação de conta e destituição de membros da mesa. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Santa Rosa do Sul, 22 de abril de 2015. Vereador Agenor Francisco Carvalho, presidente. Vereador Lenoir Vieira Souza, primeiro secretário. Vereadora Madalena Aparecida Luiz, segunda secretária. E vereador Israel da Boite, vice-presidente. Justificativo. Tal resolução se faz necessária para que possibilite uma maior participação dos vereadores no grande expediente. Projeto de lei PL número 1024, de 22/4/2015. Declara de utilidade pública a associação específica e da outras providências. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a associação A Esperança, inscrita no CNPJ número 22.198.041/0001-77, com sede Avenida Jaguarari, marginal da BR-101, quilômetro 448, bairro Morro do Português, Santa Rosa do Sul,
e registro no cartório de registro da comarca de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. Artigo 2º. A referida entidade ficam concedidos todos os direitos e vantagens previstos em lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Santa Rosa do Sul, em 22 de abril de 2015. Vereadora Madalena Aparecida Luiz. Justifica. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo em vista que a Associação A Esperança, sem fins econômicos, tem por finalidade exercer atividades de tratamento de dependência química e recuperação da autoestima dos mesmos, apresenta e solicita a acolhida do projeto de lei em referência, Santa Rosa do Sul, em 22 de abril de 2015. Florianópolis, 12 de março de 2015. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência o trânsito em julgado e a disponibilidade para julgamento do processo número PCP-14/00289863, que trata da prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, e informo que o mesmo poderá ser visualizado e reproduzido na íntegra na seção Peças do processo, no endereço http://serviços.tse.sc.gov.br/processo. Ressalvo a solicitação de que essa Câmara de Vereadores comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual, número 202/2000, com a juntada eletrônica de cópia do auto respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. Atenciosamente, Francisco Luiz Ferreira Filho, secretário-geral. Convite de formatura, 28 novos cabos da Polícia Militar. Boa tarde. O comandante da 6ª Região de Polícia Militar convida a todos para participarem da solenidade de formatura do curso de formação de 28 cabos da 6ª Região de Polícia Militar, que acontecerá dia 28, terça-feira, amanhã, na sede da 6ª Região da Polícia Militar, conforme o convite. Contamos com sua presença para brilhantar esse ato de promoções de praças. Respeitosamente, Amanda Lindioto de Bona Portão, soldado PM, Relações Públicas, 6ª Região de Polícia Militar, Rua Vereador Ricardo Matias Paz, sem número, Jardim Maristela, Criciúma, Santa Catarina, CEP 88-815/205, fone 3431-7412. Segurança por pessoas do bem e para o bem das pessoas. Santa Rosa do Sul, em 22 de abril de 2015. Ofício número 01/2015. Senhor Agenor Francisco Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores desta. Senhor Presidente, vimos por meio deste solicitar 15 minutos de espaço na tribuna desta casa para efetuar explanação sobre a greve dos professores na 9ª sessão ordinária do dia 27 de 4 de 2015. Certos de contarmos com vossa colaboração e compreensão, e agradece satisfeitamente. Romeu Vitor Santos Bittencourt, professor representante da Escola Básica João dos Santos Arião. Submeto à votação pelo plenário a solicitação do professor senhor Romeu Vitor Santos Bittencourt, representante dos professores da EMB João dos Santos Arião, para efetuar a explanação sobre a greve. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Não havendo matéria constante, anunciamos para a próxima sessão a discussão e votação em único turno da moção PL número 01/2015, de aplausos ao IFC, Câmara Santa Rosa do Sul, pela formação gratuita da primeira turma do curso de Engenharia Agronômica. Convidamos o professor Romeu Vitor Santos Bittencourt, que aqui hoje representa os professores da EMB João dos Santos Arião, para o uso da tribuna por 15 minutos, tendo como assunto a greve dos professores.
Quero dar primeiramente uma boa noite aos meus colegas profissionais de educação, são tão caros para mim. Boa noite à comunidade de Santa Rosa do Sul, do qual também sou filho. Boa noite ao presidente da Câmara, vereador Genor, do qual represento também um abraço estendido aos demais vereadores. Desculpa por essa quebra de protocolo, no qual geralmente se cumprimenta primeiramente a representação dessa casa, mas nós também somos essa casa, acho que essa casa também é nossa e a importância dos professores hoje, acho que se faz estar em outra específica. O motivo que nos traz aqui hoje para essa discussão, essa conversa, é mais uma explanação dos motivos pelos quais nós, profissionais de educação, estamos em greve. Explicar também para a comunidade, para os pais que muitas vezes preocupados com falta de informação, não sabem o motivo, não sabem até quando, por que estamos em greve. Acho que é o primeiro motivo lançado. O segundo motivo que nos traz aqui é pedir o apoio dessa casa, em nome dos professores, dos vereadores nesse ponto, um apoio junto aos seus diretórios, aos seus representantes a nível estadual. Acho que é um nível que essa casa pode nos oferecer como resposta para essa população que são de necessidades. Ora, nós temos ouvido aí ao longo desse mês de greve algumas coisas que não nos deixam contentes. Do tipo que o professor está parando porque não tem vontade de trabalhar, ou porque nem todos merecem o salário que recebem, ou porque se não estiver contente que peçam as contas. Eu acho que esse não é um nível de discurso e a tomada de rumo que nós procuramos. Ninguém quer parar de trabalhar. Nós, professores, estamos aqui numa situação quase que de angústia, por ter que largar nossas profissões, largar aquilo que nós estudamos para fazer, e não foi pouco tempo, não foi pouco dinheiro investido, não foi tempo. Eu acho que é justo que a gente venha aqui explanar os nossos motivos. Ora, no mês de fevereiro, o governo estadual apresentou um projeto de lei de número 198, do mês de fevereiro de 2015, que propõe algumas mudanças, principalmente na categoria dos professores contratados em regime de tempo de caráter temporário. Contratados por um determinado tempo, depois seria previamente já acabado esse contrato, que representa basicamente mais de 50% do quadro de professores do Estado de Santa Catarina, ultrapassa os 1.060.000 educadores. Pois bem, essa proposta continha no seu ínterim simplesmente o fim da profissão do educador. Transformar os professores da educação, os professores da rede estadual, em professores horistas. Vamos tentar traduzir isso aqui de modo mais fácil. Se um professor ficasse doente no período que estava contratado pelo governo do Estado, ou ele trabalhava doente ou ele era sumariamente demitido. Porque não há vínculo empregatício entre o funcionário horista e a fonte pagadora, no caso do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Educação. O que gerou, obviamente, uma revolta por parte dos trabalhadores de educação, porque isso é minar um trabalho feito há décadas. Provavelmente alguns de vocês aqui têm mães, professores, avós, pais. Quem é aqui que não teve professor na vida? Os professores aposentados, eles lutaram muito pelos direitos que nós temos hoje. E nós estamos sofrendo na pele, então esse corte radical de direitos, eu acho que isso nos torna a nossa luta justa. A greve é uma instância jurídica última. Quer dizer, se esse nosso movimento não der em nada, acabou. A partir daqui nós não temos para quem recorrer, a não ser para Deus. Que essa casa soube muito bem louvar no início da sua sessão. Então, a nossa greve é a instância última. Significa que nós já gritamos para todos os lados e não chegamos a nenhum. O que continha, além dessa MP 198, que transforma os professores em caráter temporário em horistas, ou seja, não há relação de trabalho, há quebra de paridade. O que significa isso? Um trabalhador formado, um professor formado, por exemplo, em educação física, efetivo, ele vai ganhar um percentual muito maior que um professor formado em educação física com o mesmo tempo de serviço, com a mesma carga horária,
porém contratado em caráter temporário. É como se eu tivesse numa mesma escola 2 profissionais que trabalham o mesmo tempo, a mesma carga horária, com a mesma formação, no entanto, um recebe 30% a mais que o outro. Fora que aquele que recebe menos fica a perigo de ser demitido ou de ver seu contrato expirar por um motivo de doença, por um motivo de um filho doente, por uma questão familiar mais forte. Então isso é muito grave. Isso representa em torno de 35 mil professores contratados em regime de caráter temporário, que podem ser demitidos a qualquer momento. Bom, a nossa luta conseguiu alguns pequenos avanços. O primeiro deles foi tirar de votação essa matéria, essa medida provisória, que já incidiu sobre os salários dos professores que aqui estão. Alguns professores tiveram descontos na casa de R$1.000, por exemplo. 900, 700, isso é recorrente, por conta da greve. Algo que já é inconstitucional, mas é assunto para daqui a alguns minutos. Bom, conseguimos então derrubar essa medida provisória, que foi uma derrubada um tanto quanto simbólica. Numa casa que se esperava 40 deputados para votar, apareceram 7. Um expediente de 40 deputados, pagos com o nosso dinheiro, apareceram 7 para votar. E dos 7, então, decidiram não votar porque viram que a medida não iria à aprovação. Como o prazo se extinguiu, aquela medida provisória não vale mais. E aí o governo acena com uma nova proposta de plano de carreira para professores, que eu não chamo de proposta, eu chamo de imposta. Uma proposta, tem professor de português, a palavra proposta, ela pressupõe que você possa negar aquilo que é proposto. Posso propor para essa casa, por exemplo, fazer uma pintura aqui atrás. Não, a gente não quer, vou deixar como está. A proposta do governo, ela não pressupõe que eu diga, nós não queremos, a gente quer que continue como está. A proposta é, ou vai ou vai. Então não é uma conversa, é uma imposição. Quer dizer, comemoramos ano passado, em dia 1º de março, 50 anos do início da ditadura militar. Estamos voltando nesse processo de morte da democracia. Eu acho que não é por aí a conversa. Além dessas imposições governamentais, essa proposta que o governo traz para nós no plano de carreira de professores é uma bala de canhão na categoria. Primeiramente, ela divide a categoria em duas partes. Quebrando a paridade, que eu já falei. Depois, acaba com o aposentado, que é a maioria dos nossos professores, os normalistas, que não se enquadram nem na licenciatura curta, nem na plena, quer dizer, que terminaram o ensino médio, fizeram curso de magistério, estavam dando aula e trabalharam com o suor do seu rosto para construir a educação desse Estado. E hoje, a proposta do governo é que esses profissionais de educação, que tanto não são caros, fiquem no limbo. Quer dizer, a curto prazo, há 10, 15 anos, o salário deles vai ficar pareado com o salário mínimo. Isso é grave, porque nem a inflação eles não vão corrigir nesse tempo. Outro ponto importante que faz sentido a gente conversar aqui também é a questão da progressão, para que a comunidade entenda. Os trabalhadores de educação, quando começam no plano efetivo do governo, começam num grau menor, como se fosse uma letra A. À medida que vai se formando, que vai tendo tempo de serviço, com cursos e especializações, essa letrinha ela vai progredindo. E essa progressão representa também uma vantagem salarial, um acréscimo no salário, fruto do seu esforço e do tempo de serviço. O governo quer acabar com isso. O que ele quer dar? Ele quer dar apenas uma progressão por formação. E o pior, mexe em direito adquiridos de professores que estão em vias de aposentadoria e os que já estão aposentados. Então nós temos professores, por exemplo, que para hoje, se essa proposta do governo passar, professores aposentados há mais de 10 anos de sala de aula, que para manter o seu nível salarial, terão que voltar para a sala de aula e trabalhar no mínimo 9 anos. Além de fazer mais curso, mais aula. Eu lembro aqui um caso da mãe do Almides, que conhecia a avó da minha esposa, que saía daqui de Santa Rosa do Sul, passava com os pés no barro vermelho para ir para Aranguá estudar, para voltar para hoje ter que passar por todo esse trabalho de novo depois de mais de 30 anos de magistério. Acho que isso não é justo, não é só com ela, é com a classe e é com os filhos de vocês. O que a gente pode vislumbrar
no médio prazo, nem vou dizer a curto prazo, porque muita gente ainda tem prazer em trabalhar com essa profissão, mas no médio prazo a gente vê o sucateamento da educação. O que vai acontecer? Os profissionais que ainda sonham com a educação, eles vão abandonar. Eles vão abandonar, não tem como a gente continuar nessa proposta de educação onde o professor não é minimamente valorizado. Bom, vamos um pouco uma outra via, não só essa via monetária, que alguém pode pensar que o professor trabalha só com dinheiro. Seria uma quimera, um sonho, né, se o salário conseguisse ultrapassar os nossos outros anseios. Aqui no Batalhão nós temos 3 escolas fechadas, interditadas pelo Corpo de Bombeiros. Queria muito mais se o Corpo de Bombeiros também investigasse algumas outras aí. Poderia citar no mínimo 5 aqui, que não tem condições de receber aluno minimamente. Isso que eu não quero comparar aqui os professores que estiveram na LESC, as condições que nós trabalhamos com a opulência daquela casa. Eu fiz uma brincadeira com os meus alunos hoje no outro colégio, da rede particular. Só a lixeira que ornava aquela casa, eu usaria como um adorno em cima da mesa. O tamanho é a perfeição, é o material, o inox bonito, né? Enquanto nas nossas escolas, banheiros não tem. Nós temos uma porta, quando tem, e para entrar lá você dá um jeito. Essa é a realidade. Então a nossa luta não é só por salário, é por condições, não para nós, para os nossos filhos, que saem de casa todos os dias, e que eu sei que todos os pais que aqui estão têm preocupação com o ensino, com o desenvolvimento, com a aprendizagem, e que muitas vezes chegam lá e por motivos físicos, de estrutura, não têm a sua plenitude alcançada. No segundo momento, agora eu dirijo a essa casa, nós professores, a gente vem fazer um apelo. Não um pedido, é mais que um pedido, é um apelo quase angustiado. A gente está um mês sem trabalhar, sofrendo corte de salário, algo que é inconstitucional, sofrendo repressões por parte do governo estadual, por parte do seu secretário de Educação, sofrendo ameaças, assédio moral, que não é só errado, mas é repreensível, causa revolta na nossa classe. O que a gente pede é um apoio dessa casa para que os vossos diretórios estaduais, os vossos diretórios regionais, nos deputados que dão apoio para vocês, que vocês também retribuem o apoio nas eleições a nível estadual, reforcem esse pedido, para que olhem para nós professores com carinho, não como massa de manobra, não como manobra política para conseguir voto. A gente sabe que todo esse trabalho político, esse manejo político é importante, a gente não nega isso. Agora, chegou o momento em que aqueles setores essenciais que são proclamados aos 4 ventos durante o período eleitoral, saúde, educação, segurança, cultura, lazer, que agora seja realmente buscado com afinco, que seja deixado de lado, pelo menos por um momento, os desejos ou as manobras políticas que vai favorecer A, B ou C. Acho que é isso que nós, como classe, como educadores, como professores, pedimos. Ninguém aqui de nós estudou 4, 5, 6 anos, investiu 40, 50, 60 mil reais numa formação para ir para uma sala de aula sem condições, sem estrutura, para receber um salário que não é digno com a importância desse serviço que é prestado à população. Eu trabalho numa rede particular em que muitos pais tiram os alunos da rede pública para colocar lá, buscando qualidade. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta ao nosso papel cidadão. Porque quem paga a escola pública somos nós, contribuintes cidadãos. Não é admissível que, com o nosso dinheiro, seja investido em educação e nós ainda tenhamos que pagar mais para uma outra instituição para ter um serviço de qualidade. O professor que dá aula na escola particular estava aqui no público, é o mesmo. Por que não acontece qualidade na escola pública? Por que o Enem só aprova majoritariamente alunos da escola particular? Eu acho que nós temos a chave para mudar isso. Então a gente busca também o apoio de vocês. Por fim, também o apoio dos pais que nos entendam. Ninguém aqui está querendo parar de trabalhar. A gente quer justamente trabalhar. Agora, trabalhar em condições dignas. Que a gente possa entrar numa sala de aula, exercer o nosso papel, exercer a nossa tarefa. 2 horas para terminar. No século passado, houve um jurista fantástico chamado Rui Barbosa. Ele dizia que quem não luta, quem não conhece seus direitos, não é digno de recebê-los. E a gente luta e conhece, é por isso que a gente está aqui.
nessa batalha. Porque a gente quer receber aquilo que é direito. O vereador Almides disse em algumas dessas sessões atrás que a primeira greve que se luta não para o aumento do salário, para não perder o que se tem. E outra, sem ter a opção de dizer, nós não queremos essa proposta, a gente vai ficar contada, nem isso a gente tem a opção. E termino com um apelo também para os pais. A gente ouve muito nas mídias sociais algumas coisas sendo faladas e de forma injusta. Do tipo, tal professor não preparou uma boa, não é bom, não merece aumento, não merece isso. Esse argumento não é válido. Seria o mesmo dizer que os homens não podem ter filhos porque alguns pais batem nos filhos. O fato de ter um profissional ruim, dois, uma minoria, não pode excluir direito para uma classe inteira. E aqui eu tenho certeza que esses profissionais aqui não são profissionais ruins. Eles preparam o estudo, caso fossem, eles estariam aqui exigindo seus direitos. Agradeço essa casa mais uma vez, agradeço os meus profissionais, os colegas de profissão, a comunidade, e a gente reforça esse apelo junto às nossas autoridades aqui. Muito obrigado. Eu convido o professor Romeu para que permaneça aqui na bancada, para que o mesmo pode tirar algumas dúvidas e responder algumas perguntas de algum vereador. Ficam abertas as inscrições para o grande expediente. Passamos ao grande expediente. Eu peço a colaboração dos colegas vereadores, tem 6 vereadores inscritos, e que todos possam usar o menor tempo possível para que todos possam fazer uso da palavra. Concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador José Luiz. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o senhor vereador Agenor, cumprimentando toda a sua mesa diretora e os demais colegas vereadores, a todos os pais que nos dão a honra de ver hoje aqui apoiando essa classe que hoje está reivindicando seus direitos, nossa assessora jurídica, e uma boa noite especial aos professores e parabenizá-los desde já pelo empenho, pela luta. E eu não poderia deixar de vir hoje a esta casa prestar o meu total apoio às reivindicações de vocês. Não são reivindicações, como o professor já falou, é um direito adquirido que vocês têm e que estão querendo cortar. Isso é vergonhoso para o nosso governo do Estado. Sou até meio fã da forma com que ele vem conduzindo o nosso Estado. Em muitas coisas até concordo e apoio, mas não posso deixar de mostrar a minha indignação em relação ao que ele está querendo fazer com os professores do nosso Estado. Isso é um absurdo, não tem como se concordar. Isso, como diz, é caminhar para trás, porque os nossos nobres deputados não estão lá brigando em cima, cortando e
defendendo de unha e dentes os nossos professores, também me causa indignação. Não concordo, não vou concordar, porque acho que é assim que se anda para frente, valorizando os nossos professores. Não sei nem o porquê, se é economia que o nosso governo está tentando fazer. Não acredito, e se for, às vezes um gestor ele tem que economizar, mas economizar naquilo que se faz necessário. Economizar na área da educação é não querer ver o Estado andar. Querer que o nosso Estado regrida na educação, na inteligência, no profissionalismo, porque até ele mesmo, se hoje ele está no cargo que ele está, é porque ele passou por lá. Ele teve um aprendizado, ele teve pessoas que defenderam, que estudaram, que batalharam e que se formaram para estar lá formando ele, formando todos os nossos brasileiros hoje. Então é inadmissível ver um governo do Estado tomar medidas como essas contra os professores. E acho sim que nós, vereadores, deveríamos sim, independente de sigla partidária, até porque a classe dos professores não são uma sigla partidária, é uma classe trabalhadora que está lutando por seus direitos. Independente de sigla partidária, eu acho que todos nós deveríamos sim nos empenhar em cima de cada liderança de partido, de cada deputado estadual, para que não deixe que o governo do Estado cometa uma injustiça tamanha dessa, e que com certeza lá na frente irá se arrepender se continuar com isso. Quero aqui já manifestar o meu apoio e de antemão pedir a todos os pais e alunos que também o apoiem, entendam essa paralisação, porque eu acho que é justo brigar, defender os seus direitos. E nós, como os pais e cidadãos, eu acho que nós temos que apoiar, porque é o futuro dos nossos filhos, é o futuro do nosso Estado. Eles não estão brigando só por eles, não. Como o professor disse, isso vai desmotivar. Lá na frente, nós não teremos mais quem queira esta profissão. E aí, o futuro dos nossos filhos, nossos netos? Então, não é só uma briga deles. Eu acho que é uma briga de todos nós, cidadãos brasileiros, por uma causa justa. Sou independente, como eu disse, de partido, sou totalmente a favor e defendo todos os interesses de vocês nesse sentido. Tá? Então, quero desejar a vocês sucesso e manifestar aqui o meu apoio a todos. Quero aproveitar também essa oportunidade aqui, já que eu vim à tribuna, e sei que o nosso prefeito está sempre assistindo à nossa sessão, que hoje eu mesmo, há uns tempos atrás, já fiz um pedido, uma indicação para que fosse cortar aquelas árvores ali da avenida. Esses dias atrás a nossa vereadora também já fez essa indicação. Infelizmente é uma pena, porque quando elas começam a embelezar a nossa avenida, elas começam a trazer transtorno, elas começam a tirar a visão nas travessias. Eu mesmo hoje quase atravessei na frente de uma moto, ali em frente a Mariquita. Em frente ao Banco do Brasil também está bem difícil de fazer aquela travessia, não se tem visão. Então, quero aqui, tenho certeza que eles estão nos ouvindo, o secretário de obras, deixar uma sugestão, porque já que é podada, e quando ela começa a embelezar, a gente tem que fazer a poda de novo, que de repente substitua por alguma planta baixa, florzinhas, baixinhas, continuar embelezando igual,
e sem nos trazer transtorno, porque de qualquer forma agora que está ficando bonito tem que se fazer a poda e voltar a deixar só os galhos de novo. Então pouco está resolvendo a beleza daquela nossa avenida. Então fica aqui uma sugestão ao nosso gestor e ao nosso secretário de obras, que veja aquilo ali com carinho, até para se evitar que não seja nem para pesados, para pessoas feridas, mas até mesmo danos materiais ali, batidas, e que com certeza se não se tomar providência em seguida dará, porque hoje eu mesmo me cuidando bastante, eu quase atravessei na frente de um motoqueiro, porque não vi mesmo. Quando eu vi, eu estava em cima. Então fica aqui a minha sugestão a eles. Aproveitar também o espaço e pedir para que não tive a oportunidade de falar hoje com o secretário, porque não encontrei, e pedir que aquela rua da Pai, agora já que foi feito os encanamentos lá, e ela está bem deteriorada mesmo, aquela nossa estrada. Até aquelas bocas de lobo que eles deixaram, teve caminhão já que quebrou uma tampa daquela, umas beiradas das tampas, porque ela ficou bem saliente. Então pedi ao secretário que desse uma olhadinha naquela estrada lá para nós e ver o que ele poderia fazer para dar uma arrumada, porque ela está precária, não está nem quase sendo transitável. Então era isso, queria dar uma boa noite a todos, muito obrigado. Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, vereadora Madalena. Boa noite ao presidente dessa casa, vereadora Agenor, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, o nosso professor aqui que veio palestrar e palestrou muito bem. Em nome dele eu cumprimento e dou meu sincera e boas-vinda a essa casa, e em nome dele desejo a todos, aos vereadores, aos professores, uma excelente noite, assim como os demais visitantes. Faço minhas as palavras do vereador Zé Luiz em apoio aos professores. Essa greve é digna, é lamentável a falta de reconhecimento do nosso governo, e pude presenciar uma greve da categoria de vocês lá na Assembleia e ver os deputados completamente assombrados, pois eles o que menos desejam é ter que dar voto favorável a essa lei, mas sabem que sempre tem algumas condutas da quais eles são pegos, e por certas situações eles vêm fugindo, tanto que talvez nessa data de votação a maioria não estava presente na casa. Pois eles não desejam, mas eles têm certas negociatas e é difícil para eles, e é terrível. E presenciar e ver exatamente, e eles ainda não têm a força de pelo menos colocar para esse governo o que eles estão fazendo com vocês, é de uma certa forma assim tremenda. É quase que uma luta em vão essa, e principalmente quando é utilizado de que por vocês não dar aula, os filhos estão aí soltos, perdendo aula, perdendo tempo, e depois vem a bendita das férias tão esperada, e isso tudo gera um transtorno em casa, e a culpa é de vocês, vamos dizer assim, né? Só que também seria muito grandioso se, por parte dos pais, o reconhecimento dos filhos, quando eles realmente seriam excelentes seres humanos através do conhecimento da qual vocês passam.
Se os pais reconhecessem dessa forma e soubessem que quanto mais vocês fazem por eles e se dedicam e conseguem em pouco tempo ainda que resta se prepararem, voltarem a estudar, fazerem cursos para cada vez estarem mais prontos, mais atualizados, para justamente deixarem esses filhos cada vez melhor, para que sejam seres humanos cada vez melhor. Então eu peço o apoio dos pais que talvez não tivessem que estar aqui hoje presente, para que vissem a luta de vocês. Talvez a maioria dos jovens também tivesse que apoiar vocês, estar do lado de vocês. E essa falta de compreensão entre uma situação ou outra, não é percebível que se o momento que alunos de vocês um dia vierem a ter exatamente a profissão de vocês, estará sujeito ao mesmo problema. Essa questão de todas as garantias de vocês estar o tempo todo sujeito a uma mudança drástica. Não é nada nunca positivo, porque se espera tanto do país em termos de educação, mas o que se vê é isso. É deixar os professores desta forma, à mercê de um governo que não os reconhece. Mas temos um representante municipal que é do mesmo partido desse governo. Talvez ele tenha mais força do que nós vereadores para apoiá-los. Nosso prefeito é do mesmo partido do governador. Mas eu quisera acreditar que nele tivesse a força para ajudá-los a socorrer. Mas talvez a categoria municipal não tivesse que também procurar seus direitos em Ministério de Trabalho. Isso é lamentável. E saber que tem professoras que estão na rede estadual e na rede municipal e sofrem duas pontas. Isso é complicado. Mas não é aquela questão do partido aqui, mas a falta do reconhecimento. Quiseram poder ver o reconhecimento. E só vejo que vocês, se a gente repensar sobre alguns aspectos, dá a impressão que talvez eu vá desmotivá-los mais do que estimulá-los. Mas assim, claro que hoje meu filho não está mais aqui na rede, não estuda mais na rede estadual, mas ele estuda na rede federal. Mas quando estudou na rede estadual, eu sempre fui nas reuniões e sempre estive disposta aos professores, porque eu sei dessa causa. E se um dia o meu filho procurar essa profissão, eu sei que vocês estão lutando por direitos hoje que ele vai receber no futuro. Então é esses pais que têm que entender isso. E reitero meu apoio a essa greve. Tive um seminário essa semana, por 3 dias, seminário ali em Forquilinha. Seminário apoiado pela FECAM, Rede Nacional Primeira Infância, Não Bata Eduque, apoiado pela Prefeitura de Forquilinha, o Conanda, Unicef, a Fundação Xuxa Meneghel e realizado pelo EGEM. Esse seminário é o 2º Seminário Nacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância. Basicamente estava eu, acho que representando a MESC, não vi mais outros participantes. Mas já defendo Deus e já os meus colegas vereadores, pois o público-alvo não eram vereadores. Mas é interessante também, eu acredito que quando a gente pode se disponibilizar, está lá. Mas sei que os meus colegas não tinham o mesmo tempo que eu. Então, eu pude me organizar e... Público-alvo era assistente social, conselheiros tutelares, pessoas na área da educação e pastorais. Ele é voltado à política pública para a criança de 0 a 6 anos. E lá foi entregue prêmios.
por alguns projetos. Dentre esses projetos, ganhou a cidade de Chapecó, cidade das crianças, a medalha Hilda Arms Newman, e São José, pelo projeto Criança Exposta aos Vírus HIV, sobre a diretoria da vigilância epidemiológica. E lá, no caso deste seminário, ele, em síntese, ele foi para a implementação dos planos municipais da primeira infância, onde que o governo pretende-se que 50% das crianças elas tenham vaga nas creches. Então atinge o público-alvo de 50% de 0 a 4 anos. Mas de 4 a 6, o público de 100% até 2016 para crianças de 4 a 6 anos. Então alguma coisa tem que ser feita de repente para que seja atingido esse objetivo. E eu me coloco à disposição pelo que eu pude captar de informação lá. E dentro desses contatos, eu fiz esse contato com a Elaine da OMEP. A Elaine é uma pessoa completamente disposta e com uma simpatia enorme, e se disponibilizou vir ao nosso município. A única coisa que ela diria assim, para ela estar aqui, seria o transporte, trazer de São José até aqui e uma estadia. O resto mais ela não cobra nada por uma boa palestra sobre essa situação. Então eu consegui esse contato com ela, eu acredito que foi dos palestrantes ali. Eu acredito que fiquei ali por último, cuidando dos meus jeitos, e vi a tão boa atenção dela com relação aos espectadores que estavam lá, que acreditei que eu pudesse trazer ele para cá. Então eu tenho contato dela, me coloco à disposição no caso da assistência social, se quiser fazer uma palestra com os professores, né, com todo esse público-alvo. Eu entrarei em contato com ela e a gente agendará Ela pediu que fosse numa noite, então, para essa palestra. E também quero dividir com vocês a alegria ontem. Ontem teve a Convenção Estadual do PMDB Mulher, e na qual fui convidada a membro. E fiquei muito feliz, pois receber um convite desse, em tão pouco tempo de política, me vi e acreditei que talvez venha trabalhando de acordo, pelo menos foi o que captei de informação a respeito desse convite. E fiquei muito feliz mesmo, pois fazer parte de um diretório estadual, sendo que temos no estado 295 municípios, e Santa Rosa tem uma representante do PMDB Mulher, eu acredito que é bem interessante o município. Então, queria dividir essa alegria com vocês. E o mais, me coloco à disposição para o que eu puder ajudar os professores, e desejo a todos uma excelente noite. Conceda a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Almines. Primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, vereador Genor, a mesa diretora, a pessoa do vereador Leoni, colegas vereadores, um especial ao Romeu, que é representante dos professores, e tenho todos os cumprimentos a todos os professores que estão aqui, simpatizantes, de forma especial a dona Benta, representando os aposentados, né, que a minha mãe também é uma dos segmentos, dizer que a pátria educadora se instalou em Santa Catarina agora e está desmoronando. Então acho que é um momento de reflexão. Quero aqui estender os cumprimentos aos demais,
nosso ex-vice-prefeito, seu Antônio Varela, ao diretor do Samaio Peguinho, a presidente do sindicato da Cleusa, ao Toninho, aos funcionários da casa, funcionários do município, o seu Zequinha Machado, empresário do ramo Polvilho, e os demais fiéis internautas que nos assistem. Falar da educação, para mim, que sou filho de educador, meu primeiro casamento é com uma professora, tenho o segmento de uma filha e agora um genro. Dizer educação ali em Santa Catarina, já manifestei aqui, que pela primeira vez eu consigo entender que uma greve é para não perder. São momentos importantes para refletir. Isso é um amadurecimento, é a categoria que está lutando o seu direito. Teve fatos no nosso município, conforme a nossa vereadora anunciou, a questão da paralisação no começo do mandato do segundo ano, que foi administrado junto com os colegas professores do município. E eu acho que estamos greve para isso. Greve é direito. Categoria organizada, tem força, e o Estado tem que aprender que não se tira o que é da educação. Porque se nós olharmos o Tribunal de Contas apontou em 2012 e 2013 em Santa Catarina, a lei de responsabilidade fiscal não aconteceu, não foi aplicado 25%, que é de direito e por lei. Os nossos municípios executam 25, 26 até 27, mas a federação, o Estado não cumpre. Talvez seja ali a forma de pensar pequeno, porque ganha-se uma eleição falando-se que vai melhorar e depois se executa e faz com que as coisas, através de tirando, retendo, falando, brigando, porque lá na frente vai dar tudo certo. Eu acompanho hoje, em entrevista na 93, quando teve o deputado Manuel Mota, ele se deparou meio descontente com a classe do professor de Estado, que foi vaiado, e colocava que depende do PMDB a questão da votação que está segurando. E parabéns, se continuar, e se não passar lá no Poder Legislativo do nosso Estado, não vai ter como chegar no professor, não vai atingir. Vocês vão votar tranquilo. Se ele garantir que depende do PMDB que tem a maioria, e certamente com a pressão que está sendo feita, porque o nosso partido, o PSD, é pequeno. E eu não posso falar por mim, que sou do PSD, e sou favorável a esse momento, esse estado de greve, por direito de manutenção dos seus direitos. É impossível vir aqui e não dizer que não apoio. Então, deixo aqui mais uma vez meu repúdio a esse sistema louco capitalista que se veja primeiro as contas e esquece das pessoas que estão ali diante de uma responsabilidade. Porque não adianta dar uma mão e tirar com a outra. Já aconteceu em Santa Rosa. Deram 21 e tiraram os triênios. Isso em 9 anos já se come. Não adianta, você fora uma laje e passou aqui na Câmara. Então eu acho que não adianta fazer isso. Temos que chegar ao ponto, e se vocês estão fortalecidos nesse momento, é manter a educação forte e organizada. Para ter melhores condições, está aí nós, um colégio de Santos Areião, pelo promotor, estaria fechado, mas como não tem outro local, estão levando para a barriga, fazendo as reformas paliativas. Então acho que é o momento, e se depender deste vereador, e acredito que outros vão passar aqui também, vão dizer a mesma coisa, posso dizer para vocês que somos firmes e fortes. E estou informando toda a vida, porque tem duas pessoas que estão aí adiante do movimento. Então fecho aqui um sincero abraço a todos os professores da rede estadual e que nós possamos ter êxito nesse momento. Obrigado. Concedo a palavra ao quarto vereador distrito, vereador Anselmo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Genor, estender os cumprimentos às famílias diretores, demais vereadores, colegas, registrar aqui a presença dos professores, cumprimentar aqui o jovem professor Romeu. Eu acho que ele não sabia, ele e eu, mas nós somos parentes, o pai dele, nós seguimos junto, trabalhando na lavoura de arroz, lá no Correios, como muito amigo, pessoas de coração nosso mesmo. Não sei se o Vitor está conhecendo ali, mas era muito amigo comigo, eu falo. Tá? Então, parabéns para ti, estar nessa frente, liderando a classe de vocês. Quero começar dizendo, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui, no caso, a presença de Carla Cleusa, Toninho da Baes, a Neca, o Sr. João Varela, o Antinho, e mais pessoas, a Rosa, nossa assessora, os internautas. Pedir desculpa, às vezes esqueço algumas pessoas, né? Os pais, os professores. Quero dizer a vocês, independente de político, também faço parte do PSD, o vereador Luiz, que já falou tudo sobre o professor. A mãe é professora, a filha é professora, o genro é professor, então não posso falar mais nada. Só vou dizer a vocês, tudo que vocês estão fazendo está no caminho certo. Eu tenho um filho, está tentando chegar a ser professor também. Só não concordo com uma coisa. O professor falou aqui que na reunião tinha 7 deputados presentes. É isso. Eu não concordo porque são 40. Na primeira segunda-feira, depois da eleição, eu disse aqui que cada um de nós vereadores, muita gente está aqui, abraçou uma candidatura para um deputado, para um candidato. Agora é a hora de todos nós dar as mãos e cobrar essas pessoas. Cobrar. Nós, vereadores, os 9, e mais as lideranças que são vocês. Não foi só nós que votemos, vereador, e nós pedimos voto. Eu pedi voto para o candidato, para o governador, mas eu estou com vocês, se vocês quiserem amanhã, Floripa, pode contar comigo. E eu vou cobrar para o deputado. Mas eu queria que cada um líder de vocês, que abraçaram uma candidatura, cobrasse seu candidato. Que é a mesma coisa vocês marcando para vir aqui, nós, vereador, não vim fazer presença na sessão. Nós não podemos fugir da raia porque ser vereador e ser deputado. Porque duas coisas que falou aqui, a saúde, e a segurança e a educação. Essas 3 coisas, lá no Estado, eles não podem fugir. Eles têm que fazer o que podem, mas representar a cadeira de cada um que eles têm. É o direito deles e nosso de cobrar. Eu queria dizer ao secretário Dorinha que hoje teve patrulha de nossas estradas, lá do Lajeado, que tem muito Santa Rosa, amanhã ele vai seguir Novo Horizonte, Perópolis. E ele me disse que se eu tenho para ajudar, ele dá a volta até quarta-feira, até a Santa de Areia. Então, eu queria dizer a vocês que, dependendo da minha pessoa, do meu jeito de falar, vocês podem acreditar na minha pessoa, que eu posso fazer o que vocês precisarem de mim, e eu acho que de todos os vereadores. Era isso, muito obrigado. Concedo a palavra ao 5º orador inscrito, vereador Osmar. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Genor, sua mesa diretora, juntamente com os companheiros vereadores. Cumprimento também ao professor Romeu, juntamente com essa galera de professores que hoje nos visita. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram mesmo, porque muitas vezes eu era um que não sabia direito o que estava acontecendo. E como pai de alunos que tenho na escola, no São Farião, também tenho direito, como todos os pais têm direito de saber o que está acontecendo. Cumprimento também a todos os que estão nessa noite, a Neca, seu Varela, Cleusa Sindicato, Toninho da ESC, Rose, Edinho Borba e todos os outros que eu dou nessa noite. Quero dizer, professores, que dizer que apoia é fácil, não é verdade? Dizer que apoia é fácil. Se vocês, antes das eleições, na campanha
de qualquer eleição, presidente, governador, senador, deputados, prefeitos, vereadores, se vocês antes das eleições fazerem reuniões com essas pessoas, com os candidatos, todos vão dizer, eu apoio. Todos. Eu duvido que vocês façam uma reunião antes da eleição e algum candidato venha dizer, não, eu não concordo, eu não apoio com isso, eu vou deixar essa classe de lado. Não existe isso. Por quê? Porque todos querem o voto de vocês. Não é verdade? É assim. Dizer que apoia é fácil. Eu quero ver depois, na hora de arregaçar as mangas e apoiar de verdade, como já falou aqui o vereador Anselmo, que se precisar, vamos a Florianópolis, se precisar, conta com a gente. Somos vereadores, a nossa obrigação também, não só como pais, mas como autoridade do município, também é estar com cada classe que está precisando. E se hoje vocês precisam, com certeza que nós também vamos apoiar vocês. O vereador Anselmo falou justamente o que eu vinha falar aqui. Porque cada um de nós aqui votou num deputado. Cada um de nós votou. Até os vereadores trabalharam para deputados, com certeza. Que nem eu trabalhei, que nem eu fiz força, que nem eu pedi voto. Será que esse deputado que nós pedimos voto, trabalhamos e votamos, será que ele está apoiando vocês? Nós ouvimos aqui, de 40 deputados, 7 compareceu. Quer dizer o quê? Que os outros cruzaram os braços, vou deixar a água rolar. Será que o meu deputado está apoiando vocês? Tenho quase certeza que os deputados do meu partido, do PT, como outra vez já tivemos reunião com eles, já deram força para vocês, Dirceu Dresch, Ana Paula Lima, tenho certeza que estão com vocês. Tenho plena certeza, nem precisa perguntar. E será que os outros deputados? Que bom que se é verdade que os deputados do PMDB estão mesmo aí com vocês, porque é a maioria. Que bom que eles estejam com vocês. Então cabe a nós que votamos em alguém também dar pressão, apoia, dá força, esteja junto. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de cada um de nós, não só de vereadores, mas que vota em alguém porque eles têm uma obrigação com cada um de nós. Por isso eu deixo também aqui o meu apoio a vocês. Contam comigo, se precisar em algum lugar a gente vai. Com certeza que a gente vai. Pode contar comigo. Para finalizar, deixo um convite também especial a todos. Final de semana que vem agora, temos festa na minha comunidade, Bela Vista. Todos são convidados a participar. Sábado e domingo. Participe. Tenho certeza que você vai ser bem recebido lá na nossa comunidade. Boa noite, obrigado a todos. Convido a segunda secretária, a vereadora Madalena, que ocupe o lugar do primeiro secretário, para que o vereador Eloir faça o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora Madalena, na mesa diretora, colegas vereadores, boa noite especial ao professor Romeu e todos os professores estaduais aqui presentes. Também boa noite ao ex-vice-prefeito, senhor Varela, a Cleusa, presidente do sindicato, o Toninho, presidente do MESC, o Edinho, diretor SEMAI, os demais que nos dão a honra essa noite. Boa noite também especial aos internautas que nos acompanham. Acho que tem mais de 100 internautas acompanhando, 150 internautas. Gostaria de também deixar o meu apoio aos professores. Também pode contar com esse vereador, até se no dia da votação ou alguma assembleia lá na capital, pode me convidar, estarei junto. E gostaria de reforçar um pedido aos colegas vereadores do PMDB, já que a maioria dos deputados do PMDB que estão apoiando aí, precisam de pressão. Tem muitos que não estão apoiando porque estão comendo na mão do governador, né? Tem medo dele. Mas eu acho, como o vereador da Chenor aí falou, acho que nós vereadores somos a base deles. Acho
acho que nós temos que procurar uma posição desses deputados. Não pode contar com a minha força e estarei junto. Também, senhor presidente, quero aqui esclarecer aí o fato que aconteceu no dia 14 desse mês aí em Santa Rosa, onde a Santa Rosa amanheceu aí cheio de policiais federais, mais de 25 policiais federal, no qual foi taxado como chefe de quadrilha, né? Era um bando criminoso, como saiu na RBS, saiu no G1. Gostaria de agradecer aqui o Jarbas, do Correio do Sul, que foi ele que fez a denúncia. Disse que eu fiquei famoso. Agora vamos provar, vamos ver onde é que estão os fatos, dei meu depoimento. Fui preso, fiquei 3 dias lá no Santa Augusta. Mas aqui não tem marca nenhuma aqui do Jarbas, pode continuar fazendo seu trabalho. Eu sei por que ele fez isso, mas não vou deixar ele para lá. Deixe que Deus é grande, sabe o que faz com ele. Vamos ver aí, a polícia vai fazer aí, está fazendo o levantamento, ouvindo as pessoas, testemunho, vai encaminhar para o Ministério Público. A outra coisa errada que tem é porque eu sou funcionário público e comando as 2 empresas, Contraponto e a Ritmo, que estão no nome de terceiros, mas comprovei, ela assumi. Também já quero aproveitar a oportunidade de deixar tranquilo o presidente da casa e os colegas vereadores, caso seja, enquanto seja vereador, seja um processo transitado e julgado, não precisa os colegas vereadores que se dispor em ter que fazer uma votação para a cassação desse vereador. Eu mesmo, está gravado aqui, tem várias pessoas, deixo aqui minha palavra, se for transitado e julgado e ocupado, teria um pedido de renúncia. Então, para não colocar os colegas vereadores em disposição aí com a nossa amizade e tudo, então já deixo aqui a minha palavra, caso seja o processo transitado e julgado e eu condenado, já será feita a renúncia imediatamente. Foi uma experiência, até por certo lado, muito boa, porque a gente, nesse momento difícil, veja quem as pessoas que estão do nosso lado. No qual eu quero agradecer aqui a minha esposa, em primeiro lugar, que deu muita força. A Larissa também, lá na Polícia Federal, antes do depoimento, nós estávamos presos, deu força, né? Eu te conheço, sei que tu não fez nada, sei o que aconteceu, estou junto contigo. Quero deixar aqui os agradecimentos à Larissa. Também ao Luiz Henrique Elias, um preso, já com a ficha extensa, 23 anos, está desde jovem, pegou 3 anos de FEBEM, tem uma ficha lá, tem muitos anos lá no presídio, já passou em muitas cadeias do Estado, deu uma força muito grande para mim. Foi, olha, o cara é muito bom, apesar de ter a ficha criminal, ele apoiou muito, deu muita força para a gente. Fiquei com mais 4 presos lá no Santa Augusta, mas não é nada que fala, né? Não só assim, se for bandido criminoso, é tratado como criminoso. Mas lá dentro, muito boa comida, se tiver que ficar lá pagar 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum. Estou disposto a pagar porque errei, se realmente errei, fiz alguma coisa. Não desviei nada, isso aí tenha sempre consciência, não teve superfaturamento. A única coisa que aconteceu foi fornecer orçamento para um processo de licitação, para iniciar o processo de licitação. Hoje o órgão público federal é diferente das prefeituras, que basta fazer o convite para 3 empresas, pegar o orçamento, a empresa mais barata ganha o processo. O órgão público é diferente, pois precisa de 3 orçamentos para iniciar o processo de contratação. Não quer dizer que o mais barato será o vencedor. Então, para a UFSC, não tive nenhum contrato com a UFSC, no qual acho que o tiro do jornalista veio pela coada, acho que não foi que eles queriam atingir a pessoa desse vereador ou mais alguém, mas foi atingir todas as pessoas que estavam do lado dele, principalmente a UFSC, onde na última segunda-feira ele já começou a falar bem da UFSC. Pode olhar na coluna dele, ele já está elogiando a UFSC, porque ele falou coisa e atingiu gente lá da UFSC que não tem nada a ver. Ele só fornecia orçamento para aquela instituição, não tive contrato nenhum com a UFSC. Então agora acho que eles estão em cima dele, tem alguma coisa aí que ele vai ter que responder aí. Mas aí deixa para eles, eu não tenho marca nenhuma dele, ele continua fazendo o serviço de reporte. Foi uma questão particular minha dele aí. Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado e bom dia a todos. Encerra-se o grande expediente.
Sobre o episódio acontecido com o vereador Leoir, essa casa tem a dizer a todos que temos um regimento interno, temos lei orgânica dessa casa e que precisamos cumprir. E tem aqui na nossa lei orgânica, quando o vereador perderá o seu mandato. Aquele vereador que sofreu condenação criminal em sentença transitada e julgada, desde que acessoriamente lhe tenha sido amputado essa pena. Só para esclarecer a todos, eu estou há mais de 10 dias respondendo algumas perguntas e dizer que o mandato é do vereador. Ele já falou aqui que, se ele sendo condenado, nós não precisamos fazer nenhum processo que ele perca o seu mandato. Ele mesmo vai pedir para sair. Então a lei diz que, enquanto não ser julgado e condenado perante a justiça, ele é inocente. E essa casa tem leis para cumprir, e é dessa forma que essa casa vai tratar o assunto do vereador Leoir. Eu gostaria de agradecer aqui o professor Romeu. O vereador Almides falou que sua família, né, mãe, a filha, agora o genro, professor, e pode suceder também na política, né? Pois fez uma ótima oratória, todos nós entendemos, fomos bem esclarecidos. Quero te agradecer, eu botar essa casa à disposição de todos vocês. Mas gostaria de falar um pouquinho assim, ó. O governador Ramon Colombo, ele foi eleito em 2010, no seu primeiro mandato, e já em 2011 teve greve. E aí a gente viu por aí, nos auditórios, os deputados que eram inimigos da educação. E se isso aqui ser votado novamente, vai aparecer mais inimigos da educação por aí. Porque isso aqui chega a ser vergonhoso. O vereador Almides falou um dia aqui, e eu repeti depois. Cuidado, senhores deputados, quando vocês forem analisar e votar isso. Cuidado. Eu só quero dizer que em 2010 ele foi eleito, em 2011 já teve greve. Em 2014 ele foi reeleito no primeiro turno. Em 2015, greve. Será que esse senhor, ele tinha toda essa competência para ser eleito no primeiro turno? Se foi um governador que ele, para chegar onde ele chegou, ele foi contra tudo hoje o que ele disse ontem. Foi isso que aconteceu com o nosso governador. O governador do estado, o senhor Ramon Colombo, era a primeira pessoa, em primeiro lugar, que era contra as STRs, que realmente é cabide de emprego. Ele que termina com as STRs, não com a educação do nosso estado. Porque ele era contra as STRs. Mas ele precisou do Luiz Henrique, do PMDB, para se eleger senador em 2006. Ele precisou do Luiz Henrique, do PMDB, para ser eleito 2 vezes governador do estado. Aí o que ele disse ontem não vale nada. O que vale é o poder. Será que esse governador, tudo isso vai acontecer com os professores, estará na mão dos deputados? Deixam de ser vendidos, senhores deputados, porque aquilo que vocês pregaram na eleição não era isso. Por que vocês não têm coragem de dizer para o governador que não vão votar? Porque o ano
passado teve recursos para o município. Porque o ano que vem vai ter de novo, que é ano eleitoral, isso não tem nada, tá? E o ano que vem vai ter novamente. Se eu tiver que ir contra os meus colegas aqui, contra os funcionários do meu município, para ter regalia com a administração do senhor prefeito, muito obrigado, eu não quero. Porque o que eu digo hoje eu não volto atrás de amanhã, eu não volto uma vírgula do que eu digo. E o senhor governador, o senhor bateu o poder, o senhor voltou. Eu quero dizer para vocês que chega a ser até demagogo demais, chega a ser até essas muitas palavras do que vocês estão aqui. Quero dizer para vocês que eu estou no 7º ano aqui. Eu estou no 7º ano defendendo o professor, defendendo o funcionário público, principalmente o municipal. E não é porque faço parte deles, não. Porque o meu quer esquecer, pode esquecer, não tem problema nenhum. Mas cuidem do funcionário público. Todo trabalho existe um funcionário. E toda aquela pessoa que vai se formar, e se Deus quiser, no final do ano que vem, eu vou formar um filho de engenheiro civil. Sou foco. Mas não consigo ganhar. Batalho para pagar. Mas eu vou agradecer o professor. Eu vou agradecer o professor que está lá dando aula nesse exato momento. Ou pelo menos eu espero que ele esteja lá. O Romeu falou aqui que são 35 mil professores a ser 55% da classe. Eu quero dizer para vocês, professores, que nós temos deputados que se elegeram com 12.500 votos. 12.500 votos. 35 mil eleitores, 35 mil professores, um pouquinho mais, elege 3 deputados. Nós temos deputados eleitos hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com 12.500 votos. Claro, tem gente que fez 30 mil e não se elegeu, mas infelizmente a legenda é assim, depende do partido. Esses 35 mil do CT, professor Romeu, ele elegeria 3 deputados. Olha a força que a classe tem. Se 35 mil são 55% dos professores, acredito que em torno de 60 mil. Em torno de 60 mil professores. Olha a força que vocês têm. Profissionais de educação. Olha a força que vocês têm. Esqueçam por partidário e número. Porque se vocês se unirem, vocês elegem vereadores, prefeitos, deputados. Com a força de vocês, se elege até governador. Mas fiquem, nunca esqueçam disso. O governador se elegeu em 2010, em 2014 ele foi eleito no primeiro turno. No primeiro turno. Quem falava ontem dele, votou nele, porque precisava votar. Eu quero reforçar aqui o convite dos colegas vereadores. Na próxima quarta-feira, dia 29, a nossa casa vai ser homenageada, uma sessão solene lá em Criciúma. E todos os colegas, só lembrando o convite para os colegas e demais pessoas que quiserem participar, quarta-feira, dia 29, às 19 horas, a nossa casa, com mais outras câmaras aqui da região, vão ser homenageadas lá em Criciúma. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos internautas, ao Luciano Cardoso, que está toda segunda-feira nos assistindo lá do Parque Rosito. E essas pessoas, quanto mais a gente cumprimenta aqui, mais essas pessoas nos encontram na rua e dizem que também assistem, cara. Mas temos quantos hoje, mais cara? Temos 170 pessoas nos assistindo em casa.
Se temos aqui em torno de 50, 60 pessoas, temos mais 170 em casa. Então isso para nós é uma grande honra. Eu quero aqui deixar meus parabéns a todos os trabalhadores, a todos os funcionários públicos, federal, do Estado, do município, pois na próxima sexta-feira é o Dia do Trabalhador. E aos funcionários dessa casa, o meu muito obrigado por tudo que é feito para que a nossa casa possa estar da forma que está andando. E nada mais tendo a tratar, agradecemos a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos assistem, e damos por encerradas a nova sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura. Boa noite a todos, muito obrigado.